A equipe eu não vou definir ela não, por uma questão própria de não dar ao adversário a possibilidade de saber se joga com um ou com outro. Né? De saber, um vai ter um jogador mais agressivo, o outro vai ter um jogador mais de movimentação, enfim, as variações que vocês sabem eu não vou colocar. Chegou o dia da estreia da seleção brasileira na Copa do Catar e a expectativa é grande para ver como é que o técnico Tite vai escalar o time ao longo da competição. Opções não faltam numa convocação com 9 atacantes e a combinação de nomes experientes como Neymar, Casemiro e Alisson e jovens estrelas como Vinícius Júnior e Pedro. Dentro de campo, a Copa começou com surpresas. Quem poderia imaginar a virada do Japão sobre a tetracampeã Alemanha? Ou a derrota da poderosa Argentina de Lionel Messi pela fraca Arábia Saudita? Nem mesmo o torcedor mais pessimista esperava por uma derrota. O café tão saboroso foi amargo para os nossos vizinhos. Mas o torcedor segue esperançoso de que foi só um começo indigesto. Até porque o menu da Copa ainda tem cardápio para a fome dos argentinos. Mas é fora de campo que a Copa do Catar enfrenta as maiores contradições. O país é criticado pela legislação homofóbica e misógina e por desrespeitar os direitos humanos. Milhares de trabalhadores morreram nas obras da Copa, recheadas de denúncias de trabalho em condição análoga à escravidão. Jogadores foram proibidos pela FIFA de usar braçadeiras em defesa dos direitos LGBTQIAP+, e reagiram em campo. Os alemães taparam a boca em protesto contra a censura e os ingleses se ajoelharam antes da partida de estreia contra o Irã, país cujo governo também enfrenta protestos de torcedores e jogadores durante a Copa. Num jogo de Copa, há os que fazem questão de mostrar o orgulho do país. E há quem prefira mandar um recado de protesto. Entre os torcedores iranianos, muitos estavam com camisas que defendiam os direitos das mulheres. Elas sofrem com a opressão no país. O que esperar da seleção brasileira na Copa do Catar? Como o 7-1 mudou a preparação de jogadores e equipe técnica? De que forma o futebol virou uma caixa de ressonância da geopolítica mundial? E o uso da Copa como arma diplomática pode sair pela culatra para a monarquia catarí diante de tanta polêmica? Esses são alguns temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran e neste episódio converso com o editor de esportes, Thales Machado, e com o repórter Renan Damasceno, diretamente do Catar. Fique com a gente. Thales Machado e Renan Damasceno, chegou finalmente o dia da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Thales está aqui comigo no estúdio do Globo, Renan diretamente do Catar. Vou começar com você, Renan. O que a gente pode esperar dessa estreia da seleção brasileira, hein? O Tite está fazendo mistério ainda, né? Isso, tudo bem, Carol, tudo bem, Thales? Exatamente, eu estou aqui no Alto Mama, que é um dos 8 estádios de Doha, né, que fazem parte da Copa do Mundo, e, de certa forma, essa vitória que aconteceu aqui da Espanha sobre a Costa Rica, ela é uma boa notícia para o time do Tite, que estreia nessa quinta-feira, né? Esse time da Espanha, que acabou de golear, Carol, são 20 de 26 jogadores que estão estreando em Copa do Mundo. E a gente sempre fica com aquele nervosismo ali de saber como os jogadores jovens vão começar a Copa do Mundo, se vão sentir o peso da estreia. Então, de certa forma, essa goleada aqui traz uma boa notícia para o time do Tite, né? Ali tem, além do Rafinha, que é titular, o Vinícius Júnior, que provavelmente vai ser titular, Antony, são vários jogadores muito jovens, mas que sim, pode começar uma Copa do Mundo já sem sentir esse peso. Claro que o adversário é muito diferente, né? O jogo contra a Sérvia vai ser um jogo difícil, se espera. É um time que tirou Portugal nas eliminatórias, é um time muito forte, que tem uma característica da altura e também alguns jogadores em grande fase, né, de times europeus, mas há uma expectativa, claro, de que a seleção brasileira comece bem a caminhada aqui no Catar. O que você acha, Thales? Dá para dizer que o Brasil está entre os favoritos, ainda mais depois dessas zebras aí da Alemanha e da Argentina? Tudo bem, Carol? Tudo bem, Renan? Um prazer falar com vocês. Vai parecer incoerente, mas não é. O Brasil é um dos favoritos para a Copa, mas o Brasil não necessariamente vai ter uma estreia fácil. O Brasil pegou um grupo dificílimo. O Brasil, se for campeão,
provavelmente vai enfrentar uma série de seleções muito difíceis ao longo do caminho. Há uma possibilidade de cruzamento aí que faz o Brasil enfrentar só campeões do mundo depois que se classifica. Pode pegar, por exemplo, Uruguai nas oitavas de final, Espanha nas quartas de final. Um confronto com a Espanha até a final é muito provável para o Brasil. Uma Argentina, talvez, se a Argentina conseguir se recuperar numa semifinal, e talvez uma França na final. Seria um caminho do Brasil, assim. Vai ser muito difícil, mas o Brasil tem time para ser favorito, como tem quase sempre. Mas das últimas Copas, talvez desde 2006, seja o time que a gente possa ter um pouquinho mais de confiança. A seleção, além de ter sido a última a chegar, será também, entre as favoritas, a última a entrar em campo. Brasil e Sérvia fecham a primeira rodada, o que significa que nenhum outro técnico teve tanto tempo para treinar quanto o Tite. Não significa uma estreia muito fácil no dia de hoje, né? Que é o dia que a gente está escutando esse podcast. Porque a Sérvia, como o Renan falou, é um time muito bem arrumado, é o time mais difícil desse grupo. E a seleção, por certo, vai encontrar dificuldades, mais do que a Espanha encontrou hoje contra a Costa Rica. E o Brasil vai precisar não ter o nervosismo da estreia, né? Que, enfim, são muitos estreantes. O Tite não é um estreante. Eu acho que ele que vai ter que passar essa tranquilidade ali para os jogadores. Porque o Tite é um caso raro, né? É um técnico que está na segunda Copa seguida pelo Brasil. Depois de ter perdido uma Copa, né? Depois de ter perdido uma Copa. Isso, a última vez foi o Tele, em 82, 86, mas mesmo assim o Tele saiu da seleção e voltou depois. Ficar num ciclo inteiro, só o Tite mesmo nos últimos anos. Então há uma confiança muito grande no Tite. Todo o trabalho nesses últimos 4 anos foi muito bom. Mas, enfim, Copa é Copa, né? O que você pode dizer do clima na concentração, Renan? Como é que tá? O Tite é um técnico muito seguro das escolhas que faz, né? Assim, ele foi construindo, desde a rotina que ele criou ali, estabeleceu no dia a dia, na CBF, né? O Tite com a sua comissão, eles criaram mesmo uma rotina como se fosse um clube mesmo, de trabalhar diariamente ali, bater ponto na CBF. E ele é um treinador que confia muito nas suas próprias escolhas e confia muito no grupo que ele tem, seja da própria comissão técnica, seja dos jogadores. Então o Tite chega para essa Copa do Mundo, essa seleção chega muito confiante e muito atenta àquilo que precisa fazer. E o clima que a gente sente muito aqui no Catar é isso, é uma seleção que se conhece bem, é uma seleção que sabe o que é preciso, depois de ter acontecido o que aconteceu em 2018, de cair nas quartas de final, sabe o que é preciso para ir um pouco mais adiante. Não é fácil, é o que o Thales falou, assim, esses primeiros dias de Copa do Mundo mostrou uma Inglaterra que não só goleou, como jogou muito bem, mostrou uma Espanha que não só goleou, mas jogou muito bem, jogou de uma forma muito intensa e muito séria. Não foram goleadas por acaso, foram goleadas muito bem construídas. Então mostra que, apesar de ter o tropeço da Argentina, ter o tropeço da Alemanha, tem um grupo de seleções que sabem o que quer nessa Copa do Mundo. Ô Thales, como é que o 7-1 e depois também o resultado na Copa de 2018 vem moldando o preparo, não só da seleção principal, mas do preparo de equipe técnica aqui no Brasil? Teve uma revisão depois daquele 7-1 histórico em 2014? O Brasil tem remanescentes do 7-1 no grupo, né? O Thiago Silva estava naquele grupo, né? Não necessariamente no jogo. Mas eu acho que falar de 7-1 comparando 2014 com 2022 é mais interessante falar sobre quem não estava. E aí a gente até numa reportagem que a gente mostrou no Globo, o Brasil hoje tem 4 dos 26 jogadores que foram formados nas divisões de base depois daquela goleada. Eles tinham ali entre 14 e 15 anos durante a Copa de 2014 no Brasil. Eles estavam naquele momento que o jogador de futebol passa a ter um pouco mais de noção técnica, noção tática, entender o futebol um pouquinho mais complicado do que aquele do drible, corre e chuta. E o Brasil tomou um susto, né? Um susto que foi encarado como tragédia, como vexame e tudo mais. Bota susto nisso, né? E falou-se muito sobre o que o Brasil deveria fazer com aquilo, né? Nem tudo que precisava ser feito foi feito até hoje. De fato, o futebol brasileiro ainda tem problemas quase endêmicos, assim. O calendário do futebol brasileiro, por exemplo, é um problema. Mas se tem algo que o futebol brasileiro evoluiu, foi justamente na formação de jogadores. E principalmente nos grandes clubes. Sejam grandes clubes tradicionais, como o Flamengo, do Vinícius Júnior, por exemplo, o Santos, do Rodrigo,
como em clubes menores. O Ituano, que agora disputou vaga na Série B com o Vasco, é um clube conhecido por ter uma base muito forte, uma formação de atletas muito forte, e ele formou o Martinelli, que é um atacante reserva que pode ser fundamental para o Brasil, é o caçula da seleção. Esses jogadores foram formados já sob outra realidade, como a CBF, que ligava um pouco mais para os campeonatos de base, nacionalizou essas competições, os próprios times passaram a atuar em quase coerência com os times adultos, entender que a formação da base não precisa ser separada com os times profissionais. Isso ajudou esses caras que chegaram e eles têm uma formação parecida e uma trajetória parecida, de se destacarem aqui no Brasil, jogarem um pouco pelo Brasil, se transferirem para um clube grande europeu, não de cara arrebentarem na Europa, como acontecia no passado com outros jogadores que saíam um pouco mais formados do Brasil, mas agora estão em muito boa fase. Se você for pegar a fase do Vini Júnior no Real Madrid, a do Martinelli no Arsenal, os caras estão arrebentando. E assim, e aquilo, o Vini Júnior, que provavelmente vai ser titular nesse jogo do Brasil hoje, se ele jogar na Copa o que ele tá fazendo no Real Madrid, a gente tem uma grande história de seleção brasileira para contar. Na equipe espanhola, Vini Júnior também teve uma ascensão mágica e logo chegou à titularidade. E na última temporada, a melhor da carreira, foram 22 gols, 16 assistências com a camisa do Real. Teve até o gol do título na final da Champions League. Então o Brasil pode sair, esse eco do 7-1, né? Pode finalmente trazer um legado pra gente. Tomara que não seja o que a Costa Rica fez hoje, né? Quase tomou mais do que 7-1, né? Foi a maior goleada desde 2010. Entre 2010 e hoje, até então, a maior tinha sido 7-1 do Brasil. Mas é a Costa Rica, né, gente? Não é o Brasil disputando uma semifinal em casa. Não dá muito pra comparar. Não. Vocês acham que o grande craque da Copa esse ano vai vir do Brasil? Porque, bom, o Messi a gente não perdeu logo de estreia, né? Logo de saída. Benzema tá fora da Copa. O Lewandowski tá numa seleção que não tem grande expressão, né? É a vez do Neymar, será, gente? Assim, Carol, essa é uma Copa diferente das outras, porque ela não acontece no final da temporada europeia. Ela acontece no meio da temporada europeia. Então, os jogadores todos estão no auge da sua forma física. Todos começaram a temporada há 2-3 meses, embora o calendário europeu tenha se apertado um pouco, tenha acontecido muitos jogos antes da Copa, todos estão no seu auge físico. É claro que numa Copa do Mundo, 7 jogos, essas grandes estrelas tendem a se revelar, porque são jogadores que os times jogam para que eles sejam decisivos, né? A Argentina joga para que o Messi seja decisivo, a mesma coisa com o Brasil, por mais que a gente não tenha mais uma Neymar dependência, de certa forma, e Portugal também com o Cristiano Ronaldo. Então, talvez o fato da gente ter uma Copa do Mundo no meio da temporada europeia, isso diversifica um pouco as possibilidades da gente ter uma estrela. Por exemplo, no jogo da Inglaterra, quem brilhou muito foi o Saka, que é um jogador muito jovem. Então, assim, essa condição física ideal, ela permite vários jogadores chegarem numa Copa do Mundo e poderem brilhar. Eu não sei se o Renan concorda comigo, tem 20 anos que a gente não tem um craque da Copa. Pois é. Porque não só o Brasil, mas ninguém. As Copas de 2006, 2010, 2014, 2018, elas aconteceram sem um grande craque. Óbvio que teve o melhor do campeonato, porque todo campeonato tem. Mas aquilo do Ronaldo de 2002, o Zidane de 98, isso faz muito tempo que não acontece. Então, os times são mais coletivos. Mas é aquilo. Inclusive, a gente já escreveu sobre isso no Globo. Se eu tivesse que apostar num tema dessa Copa dentro de campo, eu apostaria na Copa dos Jovens. A gente vai ver a despedida do Messi, talvez sábado. A gente vai ver a despedida do Cristiano Ronaldo. Eu acho que Portugal é um time que vai longe, mas não vai ganhar a Copa. Mas eu acho que no fim das contas o tema da Copa pode ser esses meninos de 19, 20, 21, 22 anos que vão se revelar. O que vocês podem falar sobre essa cidade onde o Brasil vai estrear? Uma cidade que foi construída do zero, né, Thales? Você já esteve lá, né? Isso. Eu fui lá em 2018, justamente, fui convidado pelo comitê organizador da Copa, justamente para conhecer o estádio, que era um canteirão de obras, assim. Tava revendo as fotos, inclusive, e não dá para perceber que é o mesmo lugar, assim. Porque o estádio é impactante, até pela televisão. Parece um dos estádios mais impactantes dos últimos tempos da Copa. O pessoal fala muito do Soccer City em 2010, que de fato era portentoso na África do Sul, e esse parece ser incrível mesmo. É uma cidade construída do nada. Quando eu fui, a cidade também estava sendo construída. Então parecia um canteiro de obras com prédios feitos, mas ninguém morando. E uma cidade absolutamente fantasma para mim, e não é uma cidade pequena, né? É uma cidade satélite de Doha, é muito perto de Doha, você mal percebe que você saiu de Doha. O Catar inteiro é perto de Doha, né? É isso. E você mal percebe ali que você saiu, mas foi uma imagem um pouco impressionante na época, assim. E agora, como é que tá, Renan?
Ô, Carol, você falou esse negócio que é tudo perto. Tem uma história que dizem que para mineiro tudo é ali. Eu descobri que o ali do Catar é pior do que o do mineiro, porque toda vez que ele fala, não, é ali na próxima estação, eu preciso andar pelo menos 25 minutos, porque a cidade inteira tá, enfim, a cidade tá proibida, bloqueada, você não entra numa estação, tem que entrar em outra, justamente por uma questão logística e de funcionamento. Um país pequeno, mas que ao mesmo tempo é um pedaço de cada parte do mundo. Basta uma caminhada pelas ruas de Doha para ver o encontro de muitas nacionalidades. Entre os 3 milhões de habitantes, apenas 10% são catares. E essa população ela é flutuante de acordo com o número de pessoas que vêm para cá para trabalhar. Então, assim, é um país que é um país de imigrantes, tanto que a gente está presenciando aqui alguns fenômenos novos, por exemplo, antes das Copas do Mundo, a gente viu isso em 2014, viu em 2018, as seleções sul-americanas são sempre acostumadas a fazer muita festa. A chegada de mexicanos, brasileiros, equatorianos é o que dita a festa. Aqui a gente está percebendo uma coisa diferente. Aqui, por exemplo, a grande festa são dos marroquinos, dos tunisianos, país do norte da África que tem uma quantidade de imigrantes aqui muito grande. Então, assim, é uma cidade que está vivendo uma Copa de uma maneira diferente. Assim, tá? A sensação que eu tenho aqui, se me perguntar de Doha, é como se a gente estivesse vivendo uma Copa do Mundo com clima de Olimpíada. Por 2 motivos. Pela centralização de todos os estados estarem no mesmo lugar, e o segundo é o fato de ser uma Copa sem bebida alcoólica. Então a Copa sem bebida alcoólica transforma essa Copa do Mundo num ambiente muito mais familiar. Parece que as pessoas estão indo assistir um jogo de futebol, não tem aquela coisa ali da algazarra, da reunião muitas horas antes dos jogos. Agora, Thales, não dá pra gente falar dessa Copa do Catar sem falar de política, né? A monarquia catária apostou nessa Copa do Mundo como um cartão de visitas, né, diplomático, enfim, mas a coisa virou um pouco, né? Porque o Catar está sendo alvo de muitas críticas. Já era antes por denúncias de mão de obra escrava, mortes de operários durante as obras, a questão da legislação catari, que é homofóbica e é misógina, e isso acabou refletindo dentro de campo, né? A Copa do Catar era polêmica desde a hora, já há anos atrás, quando o Joseph Blatter, então presidente da FIFA, retirou o envelope e falou Catar. Se as pessoas pegam um vídeo disso na época, dá pra perceber inclusive um uivo de surpresa, assim, na hora que ele fala Catar, né? Ninguém esperava, até porque a sede concorrente mais favorita era os Estados Unidos, que vai sediar a próxima Copa em conjunto com o México e com o Canadá. Foi polêmica porque é um caminho da FIFA que foi tomando para nações que até então a FIFA não se arriscava a aproximar. Apesar de haver namoros do Comitê Olímpico, por exemplo, com o Catar, um dos últimos mundiais de atletismo aconteceu no Catar, não dá para imaginar muito uma Olimpíada, que trabalha muito com valores acontecendo lá. No mundo do esporte, do dinheiro, tudo pode acontecer, claro. Mas o Catar enfrenta essas polêmicas, enfrentou durante todo o ciclo. Teve um momento de auge dessa crise ali, que foi justamente quando foi publicada uma reportagem do Guardian, mostrando como os trabalhadores eram tratados. É óbvio que existe a reportagem tinha suas complicações também, mas o tratamento aos trabalhadores foi algo que o Catar precisou cuidar, e cuidou, e tentam com propaganda muito cuidar. O Martim Fernandes, na primeira coluna que ele escreveu pra gente, ele conta que na sala de imprensa tem um painel assim mostrando, olha como nossos trabalhadores são bem tratados, e falando de roupa com ar-condicionado e tudo mais. Você chega lá, aí você vai pra fora, tá o trabalhador suando completamente. E é isso que são questões políticas. Existe um termo, né, que a gente fala que é o sports washing, que é lavar a imagem de um país através do esporte, usar o esporte pra fazer isso. E o Catar não faz só na Copa. O Catar, por exemplo, é praticamente dono do Paris Saint-Germain, onde joga o Messi, Neymar, Mbappé e tudo mais. A Copa é o ápice desse projeto. Como ápice, vai também chamar mais atenção para os lados críticos, para o lado da crítica. E isso está acontecendo. A gente viveu um dia, nessa quarta-feira aqui, que a Alemanha tampou a boca, a seleção da Costa Rica também fez um protesto muito em reação também de certa forma, acho que a gente pode falar, a censura de não deixarem os capitães das seleções entrarem com uma faixa de capitão que é pela luta pelos direitos LGBTQIAP+. O uso da braçadeira One Love como forma de manifestação contra as leis anti-LGBTQIA+, do Catar gerou polêmica antes de 7 seleções europeias entrarem em campo.
Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Holanda e Suíça usariam as braçadeiras em apoio à causa LGBTQIA+. Em resposta, a FIFA disse que o regulamento não permite o uso da braçadeira nas cores do arco-íris. As seleções que descumprissem essa regra seriam penalizadas com um cartão amarelo antes mesmo de o jogo começar. O Qatar tá chamando atenção para todas essas coisas, mas óbvio que o Qatar tá ganhando também, né? Tem gente vendo o país, o país tá em exposição pelo lado bom e pelo lado ruim. Que resta saber o que ele vai fazer com esse legado. 3 países do BRICS, incluindo o Brasil, em 2014, a África do Sul em 2010 e a Rússia em 2018, achavam que esse legado da Copa ia ser muito bom pro país. Todos eles se deram mal um pouco pelas próprias pernas depois, né? A África do Sul com crises muito grandes de corrupção, o Brasil com um misto de crise de corrupção, também uma crise política que basicamente tomou a década, e a Rússia agora nem se fala que se enfiou numa guerra basicamente antes de completar 4 anos da sua Copa do Mundo. O que vai acontecer com o Qatar no futuro, a gente não sabe, mas por certo, o Qatar vive nesses momentos os dias talvez mais importantes internacionalmente da sua história, né? Isso se reflete aí no trabalho de vocês, Renan? Como é que essa tensão política se reflete? Porque a gente acompanha as notícias, por exemplo, da bandeira de Pernambuco, que foi apreendida, eles não queriam devolver, e toda essa tensão. Teve uma comentarista da BBC que foi para dentro de campo com a abraçadeira do One Love. Você sente alguma restrição? É diferente de cobrir outras Copas num país democrático? Olha, Carol, existe uma burocracia maior, e a gente sentiu isso desde toda a preparação para vir para o Qatar, né? As informações que você remete ao Supremo Comitê e remete à FIFA são sempre rigorosamente olhados, né? São várias etapas de processo de envio de documentos. Para entrar aqui, todo mundo tem que ter um documento que se chama Haya Card, que é como se fosse o seu visto para entrar no país. Então, existem algumas burocracias que a gente precisou cumprir para entrar aqui no Qatar. No dia a dia, esses assuntos têm se tornado muito relevantes, né, Carol? Porque o futebol, ele faz parte ele é parte da sociedade que ele está inserido, né? Então, acho que a Copa do Qatar tem sido desafiante nesse sentido, de realmente a imprensa tratar com lupa e poder observar e poder contar uma Copa do Mundo num país que, como o Thales disse, tem diversos problemas e que foram sendo contados ao longo da última década, e agora, na Copa do Mundo, as pessoas estão tendo uma oportunidade de conhecer o lado bom e também os lados que são problemáticos. E o debate político aqui do Brasil é assunto por aí ou é tema proibido na concentração? Porque a gente sabe que a amarelinha acabou virando símbolo político no Brasil, né? Apesar de ser do verde e amarelo serem as cores de todo mundo, enfim, inevitável, né? Nesses últimos anos, essa associação. É uma questão também da associação e de uma preocupação de desassociação também, porque... E a própria CBF também. O Tite disse que não iria a Brasília, independente de quem ganhasse as eleições. O presidente da CBF ainda não foi a Brasília, o Edinaldo, desde que foi eleito CBF. Então a CBF tenta, pelo menos até onde a gente acompanha, se manter distante da política. Na reta final das eleições, o Neymar foi muito presente, né? O Neymar participou ali da live do então candidato, o atual presidente, então candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Eu queria agradecer ao presidente, que no momento mais difícil da minha vida, o presidente foi o primeiro a se posicionar publicamente, dizendo que estaria do meu lado. Mas, como o Tite disse em uma entrevista no Globo pra gente recentemente, ali no bate-papo ele falou, são assuntos que no dia a dia da seleção não entram. Thales, pra gente fechar, o que tem de bacana aí na cobertura do Globo? Eu vi, tem uma matéria super interativa que é quase um mapa de todos os jogadores e de cada seleção. Isso ficou muito legal, né? Isso foi muito legal. A gente já citou o Guardian aqui, foi uma parceria que a gente fez com o Guardian, com, enfim, jornalistas de outros 30, né? No caso a gente, os ingleses e mais 30. A gente tem o perfil de todos os 830 agora, com o corte do Benzema, e a França não chamou ninguém, eram 831, passou para 830. A historinha de cada um, e não é só a historinha, passou nesse time e tal, não. É a historinha do jogador que é daltônico, que jogava num time de vermelho contra um time de verde, o jogador que é filho de um mafioso, tem um croata, são histórias bacanas, curiosidades ali, tem muita coisa legal.
e uma ferramenta preditiva, uma ferramenta que vai te dar as possibilidades dessa Copa. Ih, rapaz! Que vai te mostrar oitavas, quartas, semifinal, quais são os adversários mais prováveis do Brasil. Um spoiler que a Espanha tá muito, muito possível ali na quartas e semi, como eu falei. E vai te mostrar a final mais provável da Copa a cada dia de jogo, e isso atualiza com os resultados e mostra quem o Brasil pode pegar, quais as chances do Brasil vencer esse time, de acordo com uma parceria que a gente fez, de acordo com os matemáticos do Departamento de Matemática da UFMG. Thales Machado, Renan Damasceno, muito obrigada pela participação, bom trabalho, boa maratona aí para vocês até o fim da Copa. Obrigado, Carol, um abraço a você, abraço, Thales. Valeu, e vamos torcer pelo Hexa aí hoje. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nesta conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção deste episódio foi da Júlia Pina e a edição é do João Guilherme Lacerda e da Luciana Malini. Até mais!